eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. O objetivo aqui deste vídeo é dar continuidade à apresentação dos teoremas de energia e a gente agora apresenta o teorema da reciprocidade ou o teorema de Maxwell. Então, esse teorema ele faz uso da superposição de efeitos, né, e coloca em relação direta os deslocamentos generalizados, que a gente vai introduzir agora a partir da apresentação do teorema de Maxwell, né, os deslocamentos generalizados provocados por forças generalizadas atuantes em pontos distintos da estrutura, independente da sua ordem de aplicação. Na verdade, essas forças generalizadas, geralmente a gente adota como forças unitárias para a gente caracterizar aqui certos parâmetros. Então, a gente vai considerar, por exemplo, uma viga simplesmente apoiada, onde a gente vai destacar os pontos I e J. Então, vou desenhar aqui uma viga. Uma viga biapoiada. E nessa viga, eu vou destacar os pontos I e J. Em cada um desses pontos, a gente vai aplicar, né, forças PI e PJ. Independente, né, da ordem de aplicação das forças, a energia de deformação armazenada ela deve ser constante. Tá? Então, o que é que acontece? Se eu aplico, né, por exemplo, nessa situação, uma força P, né, a PI, essa força PI ela vai me provocar aqui uma certa função de deslocamento. E aqui ó, eu vou definir inicialmente uma medida de deslocamento aqui, associado ao ponto I, provocado por PI, dado por esse deslocamento generalizado aqui, que a gente vai começar, né, que é esse delta I, né, PI, ou seja, como existe a relação, né, entre força e deslocamento, né, por tudo que a gente já apresentou, esse deslocamento aqui ele é função da carga aplicada. E eu estou colocando esse elemento aí da função associado a esse parâmetro aqui que eu estou chamando de deslocamento generalizado. Tá? E aí a gente vai, na verdade, obter esse deslocamento generalizado a partir dessa força generalizada, que geralmente a gente chama ela de 1. Tá? Perfeito. Essa força aqui também me provoca um deslocamento no ponto J. Ou seja, a força, né, PI me provoca também o deslocamento no ponto J, que vai ser dado por esse deslocamento aqui generalizado em função de PI também. Então, PI, né, vezes esse deslocamento, né, no ponto J provocado por I. Né, é assim que a gente lê, né, esse deslocamento aqui generalizado. Né, deslocamento no ponto J provocado pela carga aplicada em I. Aqui, ó, deslocamento no ponto I provocado pela carga I. Agora, né, nesse mesmo sistema, a gente aplica posteriormente, né, nesse sistema, a gente aplica uma força no ponto J. Só que cuidado, que quando a gente aplicar a força no ponto J, já existe a força no ponto I, com esses dois deslocamentos aqui, né, com esses dois deslocamentos aqui já definidos. Tá? Então, eu tenho o ponto I e aqui eu tenho o ponto J. Então, quando eu aplicar, eu já tenho aqui a força, né, no PI e vou aplicar aqui a força, né, no PJ. Quando eu aplicar a força no PI, eu já tenho, né, não vai ficar igual, mas eu já tenho essas duas medidas aqui. Né? Eu tenho essa medida aqui, que é a PI delta I, e eu tenho aqui essa medida, que é a PI, né, no deslocamento em J provocado pela carga I. Aí, quando eu jogar essa carga, aí eu vou
aumentar o meu deslocamento, né? Eu vou ter uma outra função aqui, deslocamento, onde eu apliquei o PJ, né? Aí eu vou ter esse deslocamento aqui, ó, né? Que vai ser quem? O PJ, né? O PJ, né? Vezes esse deslocamento generalizado, né? Em I, provocado em J, mais esse outro deslocamento aqui, né? Que é o PJ, né? Vezes o deslocamento em J provocado pela carga J. Então, temos essa configuração. Aí, o que ele me fala aqui? Né? Ele me fala da situação inversa, não é? Que eu posso aplicar o PJ primeiro, quantificar esses mesmos valores e depois aplicar o PI. Vamos fazer, né, essa construção de novo aqui. Essa consideração. Então, eu tenho a mesma viga. Né? Ele está falando aqui, esse teorema fala que independente, né, independente da ordem de aplicação das forças, a energia, né, de deformação armazenada, ela vai ser constante. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a mesma viga. Vou aplicar, eu tenho o ponto I e o ponto J. Vou aplicar aqui a força em PJ, e aí eu vou ter uma deformada. Essa deformada eu vou escrever em termos de deslocamento generalizados. Aqui esse deslocamento ele vale, né, PJ vezes, né, proporcionalmente, vezes esse parâmetro aqui J, né, ou seja, esse deslocamento generalizado J devido à aplicação, né, dessa carga que a gente chama de generalizada, geralmente unitária, né, J, né, para a gente ter esse valor daqui, né, o próprio valor do deslocamento generalizado, a carga tem que ser unitária. Tá? E com a aplicação dessa carga em J, eu vou ter esse deslocamento aqui, que é o deslocamento PJ no deslocamento generalizado IJ, ou seja, o deslocamento no ponto I provocado pelo carregamento aplicado em J. E aí agora a gente faz a aplicação da carga em I. A gente vai deixar essas quantidades generalizadas para depois a gente aplicar, né, a lógica do teorema de Maxwell. Eu já tenho essa situação, né, aqui descrita anteriormente, né, aqui. Vou colocar esses parâmetros aqui novamente, PJ delta JJ, e aqui no ponto I eu tenho PJ delta IJ, e aí quando eu aplico o PI, né, né, I, com a presença do PJ, eu vou aqui aumentar a minha função, né, deslocamento, e aí eu vou ter esse parâmetrozinho aqui, que vai ser justamente o PI dado pelo delta II, ou seja, é o deslocamento provocado no ponto I pela carga I, e o deslocamento no ponto J, que é justamente o delta I, o delta J, o deslocamento generalizado, né, no ponto J provocado pela carga I. Os deslocamentos finais que a gente está vendo aqui, né, a gente vai resumir. Vamos ver se dá aqui. Ó. Os deslocamentos finais no ponto I e no ponto J, ele vai ser P, né, PI delta II mais, né, PJ delta IJ e o V
o V no ponto J vai ser PI delta JI mais PJ delta JJ. Numa situação ou noutra, né? Ó, PI delta II mais PJ delta IJ, nessa e nessa, tá? E nessa situação aqui a gente tem o deslocamento final, né, de PI delta JI, PJ delta JJ aqui e aqui. Vamos definir cada um desses deslocamentos generalizados, né? O delta IJ é o deslocamento em I, devido à aplicação da carga unitária, né, que a gente vai chamar agora, né, dessa carga generalizada, carga unitária, devido à carga unitária, devido à aplicação de uma carga unitária em J, aí a gente tem a mesma coisa, né? O delta J1I, né? O delta JI, deslocamento em J, né? Deslocamento em J, devido à carga unitária aplicada em I, né? O delta II, né? O deslocamento em I, devido à carga unitária aplicado em I, e finalmente o deslocamento JJ, que é o deslocamento em J, devido à aplicação da carga unitária em J. O teorema de Maxwell, né, o teorema da reciprocidade, ele postula justamente que o deslocamento, né, generalizado IJ é igual ao deslocamento JI. Né? É isso que me diz o teorema de Maxwell, o teorema da reciprocidade. Né? Essa reciprocidade ela pode ser demonstrada, né, calculando-se a energia de deformação, considerando-se as duas ordens de aplicação de carregamento que a gente deu anteriormente. Então, numa primeira ordem, admite-se a aplicação total da carga PI no ponto I e, em seguida, a aplicação da carga PJ no ponto J. E a gente vai considerar agora essas cargas unitárias, tá? Para avaliação da energia de deformação, tomando como referência valores unitários, né, de cada uma das cargas, como a gente falou. Então, olha só, então, a gente vai pegar, né, essa primeira situação aqui. Né? Então, numa primeira ordem, admite-se a aplicação, então vou pegar aqui a minha viga. E vou aplicar uma carga total, né, PI, no ponto I. Então, eu tenho o ponto I, aí a carga PI, que é unitária, e aí ela vai me provocar aqui, né, esse deslocamento generalizado, que é o deslocamento delta II, que é o deslocamento em I devido à carga I. E quando eu aplico essa carga unitária aqui, no ponto J, ele me provoca o deslocamento generalizado JI, ou seja, o deslocamento no ponto J provocado pela carga aplicada em I. E em seguida, a gente faz o seguinte, né? A gente pega, aplica, né, a carga, né, unitária em J e vai fazer aqui a análise, né? Essa deformada, ela aumenta, e aqui eu vou ter o deslocamento agora
o deslocamento em I provocado por J, e aqui eu vou ter o deslocamento em J provocado por J. Então, a energia de deformação acumulada pela aplicação da carga PI vai ser definida como 1. E a energia de deformação, né, acumulada a partir da aplicação da PJ vai ser definida por U2. Então, a energia de deformação total ela vai ser U1 mais U2. Só que é o seguinte, né, dessa figura aqui, a gente escreve, né, qual é a energia de deformação devido à carga, né, PI, né, que é a carga unitária. A gente chama, né, de PI. Ela vai ser justamente quem? Né, a energia de deformação devido à carga PI, ela vai ser meio, né? Eu estou utilizando aqui o teorema até do balanço energético de Clapeyron, né? É meio, né, do valor da carga, que é PI, vezes o deslocamento, que é quem? PI, delta, I. Tudo bem? E no caso, né, a energia U2, quando no meu sistema já tem a carga PI e eu aplico a PJ, ela vai ser quem? Ela vai ser meio de PJ, o deslocamento PJ delta JJ, mais, né, aí o que? A carga PI ela já está na estrutura. Então, eu não vou considerar o trabalho externo dela como meio, né? A gente já explicou isso. Ele é o trabalho, né, total, porque a carga já está lá aplicada. É o valor da carga, né, vezes o deslocamento, é o valor da carga PI, né, é o valor da carga PI vezes o deslocamento provocado, né, pela a aplicação da carga no ponto J. Então, é o PI vezes, o deslocamento vai ser quem? PJ, né, delta, IJ. Né? E aí, como eu já falei, né, a gente não tem esse fator meio na segunda parcela da soma anterior devido ao fato de quando a gente aplica a carga em PJ, a carga PI já havia atingido sua intensidade final. Né? E aí a expressão, o 1 mais o 2, que é a U total, ela fica de meio de PI, né, no deslocamento, mais a da segunda parte, que é o meio de PJ vezes deslocamento PJ, mais PI vezes deslocamento, que é quem? PJ, delta e J. Tudo bem? Aí, o que é que acontece? A gente vai fazer agora a situação análoga. Né? Numa segunda ordem de aplicação das cargas, admite-se primeiramente a atuação do ponto da carga no ponto PJ e, em seguida, a gente aplica a carga em I. Então, a gente teria uma expressão, né? Olha, uma expressão que é essa daqui. Ó. Então, quando eu aplicar, né, primeiro a carga em J, eu vou ter o ΔJJ, né? Então, aí a U2 vai ser quem? Meio de PJ vezes deslocamento, que é PJ ΔJJ, só isso. Né? Então, estou escrevendo já esse somatório aqui. Então, meio de PJ, né, do deslocamento PJ ΔJJ. E aí, depois, eu aplico o P em I, né? O PI. Aí, eu já tenho atuando o PJ. Então, o PI, aí a gente vai ter o meio de PI, né, no deslocamento provocado por PI em I, está aqui, mais meio de PI vezes o deslocamento
provocado pela carga generalizada em I no ponto I, aí mais, né, o trabalho da carga PJ, que já estava na estrutura, no deslocamento provocado, né, no ponto J pela carga AI. Né? Então, aí a gente vai ter quem aqui? Né? Mais o trabalho de PJ no deslocamento, que é quem? De PI, né? O deslocamento é quem? É PI, né? Ou seja, porque eu aplico, é o deslocamento no ponto J provocado pelo PI, né? É o deslocamento que é dado por PI, né? O deslocamento no ponto J provocado por I. Tá aqui. Então, como a gente, né, falou que a energia de deformação ela tem que ser constante, no caso aqui, né, e igual, né, essa igualdade aqui, ó, ela vai me mostrar justamente o quê? Ela vai me mostrar, deixa eu escrever aqui, ó. Então, dessa igualdade, a gente segue que o deslocamento generalizado aqui, que a gente chama, né, IJ, ou seja, o deslocamento generalizado em I provocado pela carga J é igual ao deslocamento no ponto J provocado pela carga, né, I. E a gente aqui, por fim, destaca que essa reciprocidade, né, proposta pelo teorema de Maxwell, ela possui um caráter bem geral. Né? Ela pode ser utilizada no caso onde a gente tem a carga concentrada, né, o caso de momento concentrado, né, não é só com carga concentrada. Tá? A gente colocou aqui o desenvolvimento do teorema de Maxwell, né, nessa condição da carga para definir, né, esses parâmetros aqui de deslocamento generalizado, mas a gente pode, de alguma forma, deixar mais de caráter, né, mais geral, no sentido de a gente considerar momentos e forças concentradas, né, respectivamente, gerando trabalho em giros e deslocamentos. Tá? Tudo bem? Então, no próximo vídeo, a gente finaliza a apresentação desses teoremas de energia, justamente mostrando o teorema de Castiliano. Tá? Perfeito. Então, até o próximo vídeo.